Jardim Esperança. É muito bom. Quero também trazer a saudação do meu pastor, né, pastor Clementino. E ele pediu para estar transmitindo a saudação para a igreja. E eu fico muito feliz também em ver aqui o Rogério, né? O Rogério, a sua esposa, suas filhas, que tão bondosamente atenderam o meu pedido de vir aqui, né, ouvir a palavra do Senhor. Não porque eu vou ministrar, mas porque Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Culto de missões. E depois que eu recebi o convite, eu comecei a pensar muito sobre missões. E Deus colocou no meu coração uma palavra que vem ao nosso encontro, que nós precisamos ouvir. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias, mesmo sentados mesmo. Eu quero ler 2 textos da palavra do Senhor. O primeiro texto que eu quero ler encontra-se no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Depois nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 e o versículo 27, a parte A. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos 8, versículo 26 e o versículo 27, a parte A, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Amém. Meus irmãos, quando se fala em missão, nós precisamos entender que Deus, Ele colocou uma missão para cada um de nós aqui na face da terra. Qual é a sua missão? Qual é a missão que Deus confiou a ti? Você tem ouvido o chamado do Senhor? Nós olhamos aqui para a palavra de Deus e nós vemos 2 tipos de missionários. Nós poderíamos enumerar muitos mais tipos de missionários aqui nesta noite, mas Deus colocou no meu coração para falarmos sobre 2 tipos de missionários. Este é o tema da nossa mensagem. Nós temos 2 exemplos de missionários que Deus usou para anunciar a sua palavra. Jonas, mais conhecido como o profeta fujão, e Filipe, o evangelista. São esses 2 exemplos que Deus nos dá de 2 missionários chamados para uma missão. E nós vemos que Deus, Ele nos chama
cada um para uma obra, para a sua obra. Cabe a nós ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor. Nós vemos aqui dois contrastes dessa chamada. Um relutou e pagou caro por suas decisões. Outro obedeceu e desfrutou de uma transformação incrível. Aleluias! Existem diferenças entre esses dois missionários. Em nossas vidas não é diferente. Deus, Ele nos chama. Alguns tentam fugir do Senhor, outros se prontificam a obedecer. Então nós vamos ver como estes dois agiram diante do seu chamado. Primeiro, Jonas. O tópico 1 aqui da mensagem que Deus colocou no meu coração: Jonas, a fuga. A palavra do Senhor diz que Deus chamou a Jonas. Deus disse a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, pois a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele conhecia quem eram os ninivitas, um povo cruel, terrível. Jonas sabia das suas crueldades. Jonas sabia que aquele povo era um povo que, quando atacava outras cidades, eles castigavam de uma forma cruel, arrancavam a pele dos seus inimigos, ainda vivos. E tudo aquilo que eles faziam subiu até Deus como um cheiro horrível. E Deus fala para Jonas: olha, vai a Nínive, prega a palavra, anuncia que eu vou destruir aquela cidade, aquele lugar, e eu vou acabar com todos aqueles que estão naquela cidade. E Jonas, conhecendo Deus, sabendo que Deus era e é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, e no conceito de Jonas, aquele povo não merecia mais viver, aquele povo tinha que ser extirpado da face da terra, aquele povo tinha que ser destruído. Jonas, ele se levanta e ele foge da presença do Senhor. A distância de onde Jonas estava até chegar em Nínive era aproximadamente 800 quilômetros. A viagem de Jonas até Nínive, 800 quilômetros. Agora, para Jonas ir a Tarsis, pelo mar, a viagem era aproximadamente 3.000 quilômetros. Olha a diferença. Ele deixou de ouvir a voz de Deus e ele preferiu fugir. E para ele estava tudo bem. No conceito de Jonas, aquele povo ele ia ser destruído. E ele falou assim: eu não quero fazer parte desse negócio, eu quero fugir para longe deles, porque Jonas pensava consigo mesmo: se eu for até lá, eles podem fazer comigo o que eles fazem com outras pessoas. E eles merecem morrer. Eles não merecem a salvação. Eles não merecem o perdão de Deus. E muitos hoje, crentes que servem a Deus, eles agem como Jonas. Eles olham para as pessoas e eles catalogam as pessoas, eles rotulam as pessoas, conhecem o passado das pessoas, sabem o que eles fizeram no passado, sabem dos seus erros, sabem dos seus tropeços, e eles olham para essas pessoas e eles dizem consigo mesmo: estas pessoas não merecem a salvação, essas pessoas, elas não merecem estar em nosso meio. Muitos hoje agem como Jonas, julgam as pessoas, dizendo que elas não têm mais solução. Quantas vezes falaram para você:
você aceitar a Jesus, antes de você se converter, quantas pessoas já falaram assim, olha, não adianta, fulano não tem mais jeito, Beltrano não tem mais jeito, não adianta nem orar, não adianta mais falar, não adianta pregar, não adianta porque não resolve. Quantas vezes? E quantas vezes nós também falamos? Quantas vezes nós falamos? Olhamos para as pessoas, rotulamos as pessoas, não cremos inteiramente que Deus pode transformar, que Deus pode restaurar, porque o nosso Deus restaura, o nosso Deus liberta, o nosso Deus cura. Aleluia! Muitas vezes nós pensamos que essas pessoas, elas são indignas de perdão divino. E não adianta nem perder tempo evangelizando. Não adianta perder tempo entregar um folheto. Eu já entreguei um folheto para aquela pessoa semana passada, ele rasgou na minha frente, eu não vou mais evangelizar. É o Jonas da vida. É o Jonas fugindo da presença do Senhor. Jonas, ele prefere fugir da presença do Senhor do que ir fazer missões. Deus deu uma missão para Jonas. Deus falou para ele, olha, vai, clama contra as cidades. E Jonas, ele disse, não, eu vou fugir. Jonas, ele sabia que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus é amoroso, e Deus conhece o nosso interior. Jonas sabia, no íntimo, Jonas sabia, se eu for pregar a palavra de Deus aquele povo vai se arrepender, e Deus não vai destruir a cidade, e essa cidade precisa ser destruída. Jonas sabia, porque se Jonas não soubesse, Jonas não ia ter fugido, ele teria ido lá. E se o povo não aceitasse a mensagem de Jonas, aquele povo ia perecer, e Jonas ia ficar isento. Mas ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Você conhece o Deus que você serve? Aleluias. O que me chama a atenção na história aqui de Jonas é que quando Jonas foge, ele prefere gastar com aquilo que não vai trazer solução para a vida dele do que obedecer a Deus. Notem, os irmãos, que a palavra do Senhor diz que Jonas, ele pagou a passagem. Ele desceu até a cidade de Jope, uma cidade marítima. Eu não vou saber exatamente quantos quilômetros de distância havia entre Jope e onde Jonas estava, mas não devia ser muito próximo, porque onde Jonas estava não era terra marítima. Então ele percorreu uma grande distância até chegar em Jope. E ele pagou a passagem, e ele entrou no navio, e aí ele demonstrou que estava tudo bem. Ele entrou lá no fundo do navio, porque se ele fosse um clandestino, ele corria o risco de ser descoberto e nem poder viajar. Então ele foi lá e pagou, não, e pelo menos eu estou pagando a passagem, está tudo certinho, ninguém vai poder me impedir de eu seguir viagem. Ninguém vai poder falar assim, olha, você não pode viajar, porque aonde está a sua passagem? Estava ali com ele tinha pago, estava no direito dele. E aí quando ele entra naquele barco, ele vai até o fundo lá do barco e vai dormir. Olha o missionário preguiçoso aí, foi dormir. E de repente o mar começou a se avolumar, a fúria do mar foi tremenda, e ele estava bem, estava dormindo, estava em paz, pensando ele. Enquanto os marinheiros estavam ali, desesperados, lançando a carga do navio, orando aos seus deuses, Jonas estava lá dormindo. Era para Jonas também estar orando naquele momento, mas não estava dormindo, despreocupado. E quem sabe,
pensando consigo mesmo, agora Nínive está sendo destruída, agora está sendo varrida com a fúria de Deus, o fogo de Deus está caindo, está queimando aquele lugar. Aleluias. Próximo tópico: Jonas, o retorno. Quando Jonas ele é descoberto de onde ele era, a sua ocupação, o Deus que ele servia, e os marinheiros sabiam quem era o Deus de Israel, e eles sabiam que ninguém podia fugir do Deus de Israel. É quando Jonas ele fala para os marinheiros: olha, a culpa disso tudo estar acontecendo é minha. Vocês não têm culpa nenhuma. Jogue-me no mar e o mar vai cessar. E aqueles marinheiros, eles tentaram de tudo para que não acontecesse. Mas Jonas falou assim: me lança no mar para que vocês não venham a perecer. E quando ele é lançado no mar, ele é engolido por um grande peixe. E depois de Jonas passar pelo processo no ventre do peixe, Jonas ele resolve obedecer a Deus. E aí sim ele vai até Nínive. Ele vai a Nínive, prega a palavra de juízo. Ele pregou a palavra de juízo. Disse: olha, daqui 40 dias Deus vai destruir este lugar. Mas ele não deu opção nenhuma. Ele falou assim: olha, arrependei-vos ou Deus vai destruir. Ele disse: Deus vai destruir, porque era o que Jonas queria. Era o que ele queria. E ele pregou a palavra de juízo para aquele povo. Só que o mais interessante é que não era a boca de Jonas que estava falando. Jonas falava que aquele povo ia perecer, mas o povo escutava que Deus estava dando uma segunda chance para eles. E todo aquele povo, desde o rei até o servo, eles se arrependeram dos seus pecados, deixaram os seus pecados, e a cidade foi poupada. Aleluias. Deus não destruiu a cidade naquele momento. Próximo tópico: Jonas, a frustração. Jonas, ao terminar de pregar o juízo, olha o que ele faz. Ele vira um espectador. Ele sobe no monte, assenta lá no alto do monte, ele olha para a cidade de Nínive e ele fica esperando a destruição. Ele fica esperando a cidade ser dominada pelas chamas, ser dizimada. E quando ele olha e ele vê que as horas vão passando e a cidade continua igual, sem destruição, sem morte, mas quem sabe lá embaixo estava júbilo de alegria, júbilo, cantos de alegria, porque Deus havia poupado aquele lugar. Jonas ele fica frustrado com aquilo. Ele fica frustrado pela benevolência do Senhor. Ele fica frustrado porque Deus não destrói a cidade. E aí Jonas ele vai e reclama com Deus: Senhor, era por isso que eu fugi de lá, porque eu não queria ir, porque eu sabia que tu irias perdoar-lhes. E não era isso que eu queria. Muitas vezes, meus irmãos, nós agimos assim também. Eu falo nós porque eu me coloco no meio.
Muitas vezes, nós vemos as pessoas se renderem aos pés de Cristo, deixar o pecado, abandonar tudo aquilo que Deus não se agrada. E vemos que Deus começa a usar aquelas pessoas. E Deus usa. E aí nós, os irmãos mais velhos do filho pródigo, podemos dizer assim, nós ficamos enciumados. Você olha, é por isso que eu não queria que aquela pessoa se convertesse, pastor Antônio. Porque eu sabia que se ele ou ela se convertesse, ela ia ganhar muito mais almas do que eu. E ele começa a reclamar com Deus. E aí Deus mostra a Jonas, através de uma planta. Jonas, ele pega e fala assim: olha, eu vou me deitar e vou esperar a destruição de Nínive. E quando ele deita, ele acaba adormecendo. E aí Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele faz com que a bomboreira crescesse sobre Jonas. Coisa mais linda. Cobriu Jonas, uma sombra maravilhosa. E aí ele ficou alegre, ficou contente por causa daquela bomboreira, porque ele estava no sol. Mas, ao amanhecer, o que Deus fez? Deus fez com que um bicho minúsculo, pequenininho, fosse lá e mordesse a raiz daquela bomboreira. E a bomboreira secou. E quando Jonas, ele sente o sol pegando sobre a sua cabeça e desfalecendo por causa do calor, ele desejou até morrer. E aí Deus dá uma lição para ele. Deus fala assim: Jonas, você se compadeceu, você teve compaixão de uma planta que não te custou nada, que você não plantou, você não regou, você não cuidou. Eu fiz nascer sobre você e eu matei a plantinha. Você se compadeceu dela. Quanto mais esse povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, como eu não teria compaixão deles? Jonas, ele aprendeu a lição que fazer a obra de Deus vale a pena. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena obedecer a Deus. Agora, meus irmãos, quero seguir aqui para o segundo personagem que a Bíblia nos fala. Primeiro, Jonas, aquele que ouviu a voz de Deus, relutou e pagou um preço muito caro, até que ele foi e cumpriu o desígnio de Deus. O segundo personagem é Filipe. Filipe, nós vamos ver aqui o seu chamado. Filipe também recebeu a ordem do Senhor: levanta-te e vai. A mesma ordem dada a Jonas, Filipe também recebeu. O que me chama a atenção, que Filipe, diferente de Jonas ele sabia para quem ele ia pregar. Filipe já não sabia. A única coisa que Filipe sabia era o lugar, mais ou menos, próximo do lugar onde ele ia pregar. Mas ele não sabia para quem que ele ia pregar. Ele não sabia se ele ia pregar para uma multidão, ou para poucas pessoas, ou no caso, para uma pessoa, como foi o caso dele. Ele não sabia para quem ele ia pregar. Mas Deus disse: levanta-te e vai. Olha que interessante. Vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olha só, mandou ele para o deserto, e ele prontamente foi para o deserto. Só que quando ele chega lá no deserto, ele se depara com um homem etíope, um eunuco, principal da rainha de Candace. Ele não sabia para quem ele ia pregar, mas quando ele chegou lá, aí o Espírito Santo falou assim: é para ele que você vai pregar. Ele é o seu ouvinte. Filipe, ele não sabia para quem ia pregar. Ele conhecia o lugar.
mas ele não sabia das dificuldades que ele iria enfrentar até chegar lá. Mas de uma coisa ele sabia: se Deus me mandou ir, eu irei, porque eu sei que o Senhor está comigo. E ele foi. E quando ele foi, ele encontrou esse eunuco. Deus, meus irmãos, Ele nos chama para anunciar o Evangelho. Não importa para quem, não importa o lugar, e não importa as dificuldades. Quando Deus nos chama, Ele cuida de nós. Glória a Deus. Ele cuida de nós. Quando Deus nos chama, Ele já tem um projeto pronto para nós. É somente nós ouvirmos a sua voz e obedecermos e andar nos seus caminhos. Aleluias. Agora a mensagem de Filipe. Filipe chegou até o eunuco e viu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Ele estava com o rolo do profeta Isaías e ele estava lendo algo a respeito de Jesus. E aí Filipe pergunta para ele: você está entendendo a palavra? E aí aquele eunuco falou assim: olha, eu não estou entendendo a palavra. E mais, não tem ninguém que me explique a palavra. E aí Filipe, começando a discorrer as escrituras, ele anunciou a Jesus, aquele eunuco. Para o bom missionário, pastor José, o bom missionário ele precisa ter intimidade com a palavra de Deus. É preciso ter intimidade, conhecê-la, para poder fazer missões. Quantas vezes eu participei de congressos missionários, congressos enormes, muita gente, mais de 1000 pessoas, e aí o pregador no final da mensagem ele falou assim: olha, quem quer ser missionário, vem aqui na frente que Deus vai fazer você um missionário. E um monte de pessoas iam lá na frente para querer ser missionário. E quando recebiam oração, alguns saíam dali e falaram assim: olha, eu sou missionário, eu vou fazer missão, eu vou lá eu quero fazer missão, quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas não queriam se preparar. Não queriam ter intimidade com a palavra do Senhor. Para ser um missionário tem que ter intimidade. Se tiver intimidade com a palavra, aí você vai saber o que falar para as pessoas. Porque não adianta você chegar em algum lugar e as pessoas estão sedentas, estão morrendo, querendo ouvir uma palavra, e você não saber o que falar para a pessoa. Já imaginou o pastor José Francisco chegar num lugar de tristeza, e aí a pessoa fala assim: olha, eu estou passando por essa dificuldade, e aí o senhor fala assim: rapaz, isso aí, misericórdia, rapaz, você vai acabar morrendo, pode sair. Se não tiver palavra. Mas agora o bom missionário fala assim: olha, meu querido, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma solução para você, porque na palavra do Senhor está escrito, e começa a falar, discorrer a palavra de Deus. Tem que ter intimidade. Filipe, ele tinha intimidade, ele conhecia a palavra, ele conhecia. E quando ele viu que ele estava lendo o profeta Isaías, Filipe, ele pega e ele começa a explicar a palavra. E vai explicando, explicando. E aí aquele eunuco foi se enchendo de alegria, porque ele sabia que aquela palavra estava falando com ele e que ele estava sendo transformado. Agora o Filipe, o resultado. Olha só, meus irmãos, que maravilha o resultado da mensagem de Filipe. Depois que Filipe explicou a palavra e anunciou a Cristo, o eunuco aceitou a Cristo e tornou-se, olha só que maravilha, ele tornou-se um missionário aonde ele morava.
anunciando a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que naquele lugar tinha alguém que podia fazer a sua obra. Se Filipe olhasse para a classe daquele eunuco, Filipe podia pensar assim: não, mas ele não tem chamado. Ele não pode. Ele não é nem israelita. Ele não faz parte do povo de Deus. Mas não, ele ouviu a palavra de Deus. Ele foi, pregou, explicou, ensinou. Aí quando eles estavam caminhando, o eunuco, ele olha assim o rio. E Filipe tinha falado a respeito do batismo também, do novo nascimento. Ele falou assim: olha, aqui tem água. O eunuco falou assim: aqui tem água. O que me impede de eu ser batizado? Aí Filipe falou assim: olha, se tu creres, você pode, nada te impede. E ele falou assim: eu creio. E ele foi batizado. E ele voltou para a sua terra, louvando, glorificando e anunciando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Para concluir aqui, meus irmãos, já passei do horário. Para concluir, meus queridos irmãos, Deus, Ele nos chama. Você crê no seu chamado? Você crê no chamado de Deus para a sua vida? Agora, meus irmãos, cabe a nós, cabe a cada um de nós, fazermos como Jonas ou fazermos como Filipe. Se nós fizermos fazer como Jonas fez, é só as misericórdias do Senhor em nossas vidas. É sofrido, é dolorido. Agora, se nós fizermos como Filipe fez, os resultados serão totalmente diferentes. Cabe a nós. Muitas vezes nós falamos sobre missões e muitas pessoas vão assim: olha, eu quero ser um missionário, eu desejo ser um missionário. Mas quando o pastor fala assim: olha, irmãos, hoje nós vamos levantar uma oferta para o missionário nosso que está lá na África. Vamos levantar uma oferta especial para o nosso missionário. Aí a pessoa, nessa hora da oferta, a pessoa, ela é estudiosa da palavra de Deus, que ela pega a Bíblia, abre e começa a ler a Bíblia. Outros são acometidos de um espírito de sono que começa a dormir. Não é isso que acontece?